Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda bolsa feita com fio color. Olha só que legal que a gente tem aqui o nosso fundo, a gente tem as nossas laterais. Então, além do fio que eu vou passar a seguir e os outros materiais, a gente vai precisar aqui de uma alça de bolsa, pode ser a alça de sua preferência, você encontra em armarinhos, em lojas de acessórios para bolsa. Você pode até usar uma alça velha que você tem aí, que a sua bolsa já não tá mais tão legal, você pode pegar uma alça dela para fazer. Aqui as argolas que eu vou usar são essas argolas aqui, ó. Vou usar duas dessa que ela tem a abertura aqui pra gente passar. Mas se você não encontrar, você pode usar aí o que você encontrar para adaptar para sua peça. Então, a gente precisa de duas argolas aqui e a alça pode ser de sua preferência. Se você quiser colocar um botão imantado aqui para fechar a sua peça, é opcional, fica a seu critério, tá? Eu vou te passar a seguir qual fio que a gente vai utilizar para confeccionar essa nossa peça. Olha só que linda que ela fica. Aqui eu coloquei um enchimento para que você possa ver como ela fica quando a gente colocar as coisas dentro. A gente tem aqui esse fundo estruturado e fica super bacana. Eu super amei confeccionar essa peça. Depois eu vou colocar um botão imantado aqui para fechar e vai ficar lindíssima essa peça. Então, agora eu vou te passar o material que nós vamos usar para a nossa videoaula e em seguida te ensinar a fazer essa bolsa completa. O material que nós vamos usar na nossa videoaula de hoje é um novelo do fio color da Supremo, ele é número 6, 85% algodão, 452 metros e o seu tex é 931. A agulha indicada no rótulo é a 3 a 3,5, mas aqui eu vou utilizar a número 3,75. Você pode usar a numeração de sua preferência. Vou precisar também de uma tesoura, marcadores e uma agulha de tapeçaria. Também vou precisar de uma fita métrica para fazer a medida aqui da nossa peça, ok? Aqui estou mostrando para você a cor goiaba, mas na nossa videoaula de hoje eu vou utilizar essa cor aqui, que se chama palha claro, essa cor, tá? Você pode usar a cor de sua preferência para fazer o seu. Essa cor aqui, ela fica um tom acima do cru, né? Como se fosse aqui um tomzinho mais escuro, e nós vamos usar esse para nossa videoaula. Então, para começarmos a nossa peça, nós vamos usar aqui um total de 47 correntes, tá? Ou mais ou menos aqui 29 centímetros, 29,5 de correntes. Por quê? Porque nós vamos voltar na quarta corrente, ela vai diminuir um pouquinho e nós vamos precisar fazer duas carreiras de acabamento na nossa peça, certo? Então, aqui eu tenho um total de 47 correntes. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas 47 correntes, pode fazer, tá? Então, feitas as 47 correntes, que aqui eu fiz para adiantar, certo? Eu vou voltar aqui na minha quinta corrente, a que está na agulha não conta, 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, eu trabalho um ponto alto. Um ponto alto na próxima correntinha e um ponto alto na próxima corrente. Ficando aqui a minha alça de 4 correntes e mais 3 pontos altos seguidos, um do lado do outro. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base e trabalho mais 3 pontos altos, um para cada correntinha que eu tenho aqui. São 3 pontos altos seguidos aqui nessa nossa base, ficando assim. Esse intervalo de uma corrente e aqui uma correntinha também de espaço. Uma corrente, laço meu fio, pulo uma corrente de base e faço mais 3 pontos altos aqui dentro desse meu espaço. A gente vai trabalhar esses 3 pontos altos separados por uma corrente por toda a nossa carreira. Então, observe que só aqui no início nós temos 4 pontos
depois nós temos bloquinhos de 3. Então, eu vou trabalhar aqui até o final e volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, então, fiz aqui 10 bloquinhos de 3 pontos altos, no final, terminei com um ponto alto e uma corrente. Sobraram 2 correntes aqui. Então, o número correto são 46 correntes, ok? Mas, eu fiz aqui sobrando essas correntes justamente para te mostrar uma dica nesse vídeo, que é, para se caso você não saiba, é como desmanchar correntes de trás para frente. Então, aqui eu tenho 2. Esse é um truque para você, quando for fazer as suas peças, não precisar contar correntes, sabe? Olha só, tiro aqui e tiro aqui. Puxo esse fio para cá e já está finalizado aqui a nossa peça, tá? Caso você queira ali fazer o número correto, são 46. Eu fiz aqui um pouquinho a mais para poder te mostrar esse truque aqui de desmanchar correntes. Esse é um truque legal porque você pode tecer diversas correntes quando for criar uma peça, reproduzir, enfim, sem precisar contar correntes. E aí, quando você atingir os motivos que você precisa ou a quantidade de carreiras, você desmancha dessa forma que dá super certo, tá? Então, ficou dessa forma aqui. Ponto alto no começo, ponto alto no final, e aqui dentro a gente tem 2, 4, 6, 8, 10 bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Agora, nós vamos começar a tecer o nosso ponto X, porque essa nossa peça aqui, ela é uma peça que rende bastante, principalmente porque a gente trabalha ali com a junção desses 2 pontos, né? Uma carreira de cada um, então ele acaba se tornando mais aqui o rendimento dele maior. Então, para iniciar uma nova carreira, eu subi aqui 4 correntes. Viro a minha peça, laço o meu fio 2 vezes e venho aqui nessa alça de corrente e trabalho a metade de um ponto alto. Tiro apenas 2 laçadas. Laço o meu fio novamente e venho no próximo espaço e trabalho metade de um ponto alto. Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo mais 2. Olha só, por que nós fizemos as 4 correntes? Para ficar da altura aqui do nosso ponto. Agora, eu trabalho 2 correntes e faço um ponto alto aqui na junção desses 2 pontos que eu acabei de fazer. Ficando dessa forma aqui, olha só. Então, aqui a gente tem a base da nossa carreira e o nosso ponto X. Laço o meu fio 2 vezes, venho nesse mesmo ponto aqui, trago o meu fio, laço, tiro 2 voltas. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho tirando apenas 2 voltas. Laço, passo 2, laço, passo 2 e laço, passo 2. 2 correntes e um ponto alto na junção desses meus 2 pontos, exatamente como eu fiz aqui. Laço o meu fio 2 vezes, venho aqui nesse mesmo espaço e trabalho a metade de um ponto alto, laço o meu fio, vou para o próximo espaço, trabalho a metade do outro ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Faço 2 correntes e trabalho o meu ponto alto aqui na junção desses 2 pontos que eu tenho aqui. Então, desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Sempre fazendo nesta carreira aqui o nosso ponto X separado ali por 2 correntes também aqui em cima, ok? Olha só como vai ficando a nossa peça. Então, vou dar continuidade aqui até o final, já volto para mostrar. Cheguei aqui, então, ao final da minha carreira, observe que eu tenho os meus motivos em ponto X. Para finalizar, laço o meu fio 2 vezes e venho aqui nessa alça aqui de 4 correntes e trabalho um ponto alto duplo, ou seja, tiro da agulha 3 vezes para ficar na altura aqui do nosso ponto X. Agora, nós vamos começar as nossas carreiras igual a carreira de baixo. Então, faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes, viro a minha peça e trabalho aqui nesse espaço aqui dentro 3 pontos altos. 1, 2 e 3.
ficando desta forma aqui. Uma corrente, laço meu fio, venho nesse próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, no meu próximo espaço, trabalho outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, até o final da nossa carreira. Cheguei aqui, então, ao final da minha carreira, trabalhei meus bloquinhos de 3 pontos altos. Para finalizar e deixar nossa lateral retinha, faço uma corrente e um ponto alto aqui nessa alça maior. Se você quiser, pode pegar dentro da terceira correntinha ou pode pegar nesse espaço maior aqui, como eu estou pegando. Agora, nós vamos repetir a nossa segunda carreira, que é a carreira de ponto X. Então, para finalizar, a gente trabalha 3 correntes para subir e mais uma, totalizando 4. Viro a peça, laço o fio 2 vezes e recomeço. Ponto alto incompleto aqui já no começo, laço meu fio, passo lá para o meu próximo espaço e trabalho outro ponto alto incompleto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Faço 2 correntes, ponto alto na junção dos meus 2 pontos. Observe que eu estou começando exatamente como eu estava fazendo aqui. Laço 2 vezes de novo, venho no mesmo ponto, faço a metade de um ponto alto, laço meu fio e trabalho desta forma até completar aqui a metade do meu ponto X. Faço 2 correntes e trabalho o meu ponto alto aqui na junção. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. Nós vamos repetir essa segunda carreira, exatamente assim. Chegando aqui ao final da minha carreira, fiz toda ela em ponto X. Para finalizar, você sempre vai finalizar dessa forma aqui, quando estiver fazendo a carreira de ponto X. Laço seu fio 2 vezes e faz um ponto alto duplo aqui nesse espaço, olha só. Agora, você sobe as suas 4 correntes e começa a trabalhar novamente agora os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar aqui por um total de 15 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, você vai notar que aqui, em 4 carreiras, a gente já tem aqui 9 centímetros, tá? Se a gente fosse trabalhar em carreiras de ponto alto, que ele dá mais ou menos 1,5 centímetro, a gente teria menos centímetros aqui. Então, como esse ponto rende, você vai trabalhar ali por aqui 15 carreiras ou até atingir ali uns 27 centímetros mais ou menos aqui de altura. Vou trabalhar minhas carreiras aqui e já volto para mostrar. Trabalhei aqui as minhas carreiras e fui acompanhando na fita métrica, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um total de 25, mais ou menos, de largura e de comprimento 25,5. Então, a gente não vai ter uma quantidade exata aqui por conta da junção do ponto. Eu falei sobre fazer 15 carreiras, mas não haverá necessidade da gente fazer, porque aqui a gente já tem a quantidade que a gente precisa. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Então, vai acompanhando aí, porque pode dar variação de acordo com a tensão do seu ponto. Então, é importante você ir medindo, né, e vendo ali a quantidade de carreiras para poder fazer a sua peça corretamente, tá? Para poder casar quando a gente fizer aqui a nossa lateral, ok? Depois de ter feito aqui as carreiras, então, eu finalizei a minha carreira aqui, certo? Olha só. Faço uma corrente, viro a minha peça, porque agora eu vou trabalhar nessa lateral aqui. Então, aqui já nesse primeiro pontinho, eu trabalho um ponto baixo e mais 2 aqui dentro desse espaço. 1 e 2. Nesse próximo espaço aqui, eu trabalho mais 3 pontos baixos. Olha só. E no próximo, mais 3 pontos baixos.
No meu próximo espaço, eu trabalho mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E assim eu vou trabalhando bloquinhos de 3 pontos baixos para cada espaço que eu tenho aqui, até chegar nesse canto. Quando eu chegar aqui, eu volto para te mostrar como é que a gente vai fazer esse cantinho. Trabalhei aqui, então, meus bloquinhos de 3 pontos baixos. Cheguei aqui no último espaço, fiz também 3 pontos baixos. Esse fio que está aqui do início, eu vou esconder ele depois. Aliás, vou esconder ele agora, quando eu for trabalhar nessa parte aqui. Então, fiz os 3 pontos baixos aqui, faço 2 correntes para formar o meu cantinho. E agora, vou pegar essa lateral aqui para trabalhar, tá? Então, trabalho aqui um ponto baixo, olha só. Já venho aqui, logo aqui eu tenho os meus 3 pontos altos aqui, então, eu vou pegar dentro ali do ponto e fazer um ponto baixo para cada um dos 3 pontos, olha só. E um ponto baixo aqui na correntinha também. Logo à frente, eu tenho os 3 pontos baixos, trabalho fazendo aqui os meus 3 pontos baixos. Um ponto baixo na alça de uma corrente e sigo trabalhando dessa forma até chegar nesse outro canto. Quando eu chegar nesse outro canto, eu repito o que eu fiz aqui, certo? E quando eu chegar nesse outro aqui, eu repito também. Aqui nessa parte, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto e um ponto baixo no intervalo. Um para cada ponto alto e um no intervalo. Exatamente como a gente está fazendo aqui. Olha só. Cuide com a tensão do seu ponto, né? Para não deixar ele muito solto, para sua peça não fazer isso aqui, né? Para ela não abrir. Então, cuide para que ela fique certinha assim, tanto aqui quanto aqui. Então, a gente vai dar toda a volta. Aqui eu te mostrei como faz um canto, então, em todos os outros cantos você vai fazer a mesma coisa. E aí, quando eu estiver chegando aqui para terminar, eu volto para fazermos a próxima carreira. Cheguei, então, aqui ao final, trabalhei por toda a minha volta, fazendo aqui os meus cantinhos. Cheguei aqui no final, trabalho um ponto baixo aqui nessa alça de uma corrente, 2 correntes e um baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, formando assim o nosso cantinho. Uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo, e assim eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho aqui de base da minha peça, sem pular nenhum ponto, certo? Então, vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada pontinho de base, ficando desta forma aqui. Quando eu chegar aqui nesse cantinho, eu volto para te mostrar como é que você vai fazer esse canto, para a gente dar sequência. Cheguei aqui no canto, olha só. Iniciei aqui, cheguei aqui no cantinho, na alça de 2 correntes. Fiz o último ponto baixo e dentro dessa alça de correntes, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto, ali na mesma corrente. Em seguida, um ponto baixo para cada ponto de base, aqui da nossa peça, da carreira anterior, tá? E quando chegar lá no outro cantinho, a gente vai repetir o que nós fizemos aqui, olha só. Então, em todos os 4 cantos que a gente tem, a gente vai fazer isso aqui, esse aumento, tá? Eu vou dar continuidade aqui, terminar toda a volta. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente finalizar aqui a carreira juntos. Cheguei, então, aqui ao final da carreira, tá? Trabalhei aqui a minha segunda carreira de pontos. Cheguei aqui na minha alça de 2 correntes, então, aqui eu trabalho um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz, aqui da minha peça.
corto o meu fio, puxo esse fio aqui todo pra cá, insiro a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei e puxo esse fio lá pra trás, puxo bem, pra poder fazer aqui o acabamento perfeito da nossa peça, certo? Aqui do lado avesso, eu não vou arrematar agora, então eu vou pegar esse fio e vou passar por um pontinho e fazer uma corrente somente para travar ele, certo? Então, a gente tem aqui a nossa peça, olha só, ficando assim. Agora, eu preciso fazer outra peça exatamente igual essa, que é a outra parte da nossa bolsa, tá? Então, vou fazer outra como essa daqui, e aí já volto para mostrar como é que a gente vai fazer aqui a lateral da nossa peça e a união dela depois. Terminei aqui as minhas duas partes, ficaram assim. Aqui é normal ficar assim mais tortinho, mas não tem problema, porque depois a gente vai se ajustar colocando a base aqui. Então, terminei aqui essas minhas duas partes, agora a gente precisa fazer aqui a lateral e o fundo da peça. Então, vou reservar essa parte aqui, e para fazer o fundo e a lateral, que a gente vai fazer tudo de uma vez, eu vou iniciar aqui com um total de 10 correntinhas para fazer essa peça, tá? Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Feito as 10 correntes, eu volto na segunda e trabalho um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo, na próxima, outro, e assim a gente vai trabalhando um ponto baixo para cada corrente de base. Então, se a gente tinha 10 correntes e voltamos na segunda, nós vamos ficar aqui com um total de 9 pontos baixos aqui nessa nossa peça, certo? Faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho novamente. Já pego aqui no meu primeiro ponto e já vou trabalhando aqui mais 9 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. Uma dica que eu dou aqui é procure manter sempre a mesma tensão do ponto, cuidar para que a sua peça fique retinha e bem certinha, tá? Então, chegando aqui no último ponto, faço o último ponto baixo. Você vai perceber que a gente tem aqui os mesmos 9 pontos baixos. Faço uma corrente, viro a peça novamente, insiro a agulha já no primeiro. Essa corrente eu faço apenas para virar, tá? Se você não quiser fazer, não precisa, mas eu faço para deixar a nossa peça mais retinha. E aqui eu vou trabalhar novamente um ponto baixo em cada ponto baixo de base. Um segredinho que a gente tem aqui na última carreira, no último ponto, se você quiser pular esse último ponto e fazer o ponto baixo dentro da correntinha, você pode. Se não, você pode fazer dentro do último ponto também, que a sua lateral vai ficar retinha do mesmo jeito. Faço uma corrente novamente, viro e começo trabalhando aqui pontos baixos. Essa parte é bem gostosa de fazer, porque a gente não precisa contar pontos, né? E a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base da nossa carreira anterior. Chegando no último ponto, ou faz no último ponto, ou não faz no último e faz dentro da correntinha. Eu vou trabalhar sempre nos pontos, tá? Vai ficando desta forma aqui. Aí, você vai trabalhar aqui, vou pegar uma peça que eu tenho aqui, uma das partes da nossa peça. Então, você vai trabalhar aqui para que faça todo o contorno até completar toda a volta da sua peça. Então, aqui eu não vou te passar a quantidade de carreiras, porque aí você vai fazer conforme aí o tamanho da sua peça, tá bom? Vou trabalhar aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei aqui essa minha tira, olha só como fica certinho as nossas laterais, olha só. Então, a gente tem esse efeito aqui, certo? Então, aqui, a gente ia trabalhar para que ficasse daqui, chegasse aqui no fundo da bolsa e mais aqui. Então, aqui eu fiz umas carreirinhas a mais, exatamente que, se faltar,
não precisaria fazer mais. E se sobrar, a gente desmancha. Então, olha, como eu terminei aqui, se sobrar carreiras, que provavelmente vai sobrar, eu desmancho, tá? Então, eu vou começar a unir essa parte aqui, ó, da minha parte do começo. Então, eu vou trabalhar aqui, pegando bem aqui no cantinho, olha só. Tá vendo? Vou trabalhar desta forma aqui, unindo essas duas partes. Depois, eu vou unir essa daqui e depois eu vou unir essa daqui, ok? Então, sempre começar a unir na parte que você começou a sua peça, e não na parte que você terminou, tá? Porque aqui, por exemplo, como eu terminei aqui, se eu precisar, é só eu tirar aqui esse ponto, olha só, e desmanchar. Bem fácil, né? Você não precisa desmanchar a sua peça toda. Então, para fazer essa costura, né, a gente vai usar a própria agulha que a gente estava usando e vamos fazer aqui vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Vou deixar esse fio maiorzinho para que eu possa fazer o arremate depois. Então, juntei aqui as duas peças, certo? Vou colocar a minha agulha aqui dentro já dessa alça de duas correntes e pegar um pontinho que eu tenho aqui, a carreira que eu tenho aqui de início. Olha só. Faço um ponto baixíssimo, ok? Para prender. Faço uma corrente e aí pego um ponto daqui e um ponto daqui. Faço um baixíssimo. Faço uma corrente e pego um ponto daqui e um ponto daqui. Trago, faço baixíssimo, faço uma corrente. E assim eu vou trabalhando, olha só, vou trazer bem pertinho aqui para você ver, e vou unindo, pegando sempre um ponto daqui, um ponto de lá, e trabalhando desta forma. Olha só, uma corrente e um baixíssimo. Olha só como vai ficando, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui até chegar nessa parte aqui, ó, nesse cantinho. Vou fazer, quando eu chegar aqui nesse canto, eu volto para dar continuidade. Cheguei aqui, então, trabalhei desde aqui o meu início, olha só como vai ficando bem bacana esse detalhe. E cheguei aqui na parte do canto, certo? Aqui na parte do canto, a gente vai repetir a mesma coisa que nós fizemos. Então, a gente junta aqui, olha só, e começamos a tecer novamente. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. E assim, nós vamos trabalhando, prendendo com uma corrente e um ponto baixíssimo, olha só. Já vai ficando aqui a lateral da nossa peça. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegar nesse outro canto aqui da minha peça, para dobrarmos e fazermos de novo essa parte. Cheguei, então, trabalhei deste canto até aqui, e agora vou fazer essa parte aqui. Você vai observar que vai sobrar um pouquinho, e aí, como eu te falei, a gente vai desmanchar aqui o que sobrar, ok? Mas não nesse momento. Primeiro, a gente vai trabalhar essa parte aqui. Então, eu vou trabalhar aqui essa parte, sempre prendendo, olha só, com um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, uma corrente. E assim eu vou trabalhando lá até chegar ao final. Aqui ela tá bem desestruturada, porque a gente tá fazendo só essa parte aqui, mas quando nós colocarmos outra parte, você vai perceber que ela vai ficar super legal. Essa aqui é o fundo da nossa peça, olha só, tá? Então, vou trabalhar até chegar aqui ao final e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Cheguei aqui ao final, então, o que sobrou aqui de pontos eu já desmanchei, que eu te expliquei anteriormente. Era só desmanchar ali de forma bem simples. E como eu terminei aqui, eu vou cortar o meu fio, certo? Então, a gente tem essa parte aqui da nossa peça. Nesse início, parece que não vai ficar bom, parece que vai ficar torto, mas acredita, ela vai ficar perfeita, olha só. Aí, aqui tem a outra parte, essa parte que nós já unimos aqui, tá vendo?
já dá aqui o formato da nossa peça, certo? Então, olha só que legal que ela fica. Ela já fica assim, levantadinha, estruturada, para receber a outra parte. Olha só. Então, para começar, eu vou pegar aqui o meu fio, aqui essa minha peça, e posicionar aqui, certo? Pego aqui o meu outro fio, aquele que eu cortei, faço aqui uma laçadinha inicial, como eu te falei, deixo aqui bem grande, para fazer o arremate depois. E vou começar a juntar de novo. Desta vez aqui no primeiro pontinho e aqui na alça de 2 correntes. Fecho baixíssimo e começo uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. E assim eu vou trabalhando por toda a minha volta, essa volta da minha peça. Quando você chegar aqui, você repete o mesmo processo, chegando aqui a mesma coisa, para finalizar a carreira aqui nessa parte, tá? Então, é exatamente como a gente fez anteriormente, eu vou fazer aqui, daqui a pouquinho eu já volto para mostrar. Finalizei, então, aqui a carreira, olha só. Então, tudo que a gente fez de um lado, a gente vai fazer de outro. E aí, tem esses fios aqui pra arrematar, certo? A gente precisa arrematar esses fios, os que estão aqui. E aquela argolinha que eu falei pra vocês no início do vídeo, é essa daqui, olha só. Tá vendo? Que a gente vai encaixar nessa parte pra depois receber a alça dela. Você pode colocar a alça de sua preferência, tá? Então, aqui eu vou encaixar outra alça. É bem simples aqui pra você encaixar. Dá até pra eu encaixar aqui antes de arrematar esses fios, tá? Então, a tua peça tá aqui, você vai dobrar ela assim, olha só. Dobra ela assim, certo? E aí, você pega aqui a sua argola e encaixa aqui na segunda corrente, aqui na segunda carreira, encaixa em uma, tá? Depois, você pega a outra, encaixa também, olha só. Aí, você vai pegando a outra, encaixa, porque se a gente for encaixar tudo de uma vez, a gente não vai conseguir. A não ser que você esteja aí com uma argola maior, tá? Olha só, encaixei tudo e vou girando ela, olha só, até fechar. Aí, essa parte aqui, a gente gira e deixa pra parte de baixo, olha só, e fica como essa daqui. Aí, você coloca a sua outra alça ali. Eu vou fazer um arremate aqui, e aí eu já volto pra mostrar o resultado final. Terminei aqui de colocar os acessórios, fazer um arremate, e olha só que legal que fica a nossa peça. Aqui é opcional, se você quiser colocar um botão imantado pra prender aqui a peça, você pode colocar, que fica super bacana. E a alça também é alça opcional, você pode fazer uma alça de crochê, ou você pode comprar aquela alça que é dupla, né, que a gente coloca aqui e aqui, e aqui também, fica a seu critério. E a nossa peça, aqui eu coloquei um enchimento para vocês verem, quando vocês colocarem as coisas, como vai ficar super bacana. Então, aqui, como eu falei, o fecho imantado é opcional, fica a seu critério, se você quiser colocar. E assim fica a nossa peça, olha que linda que ela fica. Então, aqui de altura, a gente tem aqui 28 centímetros. De largura, a gente tem 29 centímetros e meio, quase 30 centímetros. E aqui, de profundidade do fundo da nossa peça, a gente tem um total de aqui 6 centímetros e meio, quase 7 centímetros dessa peça. Então, um novelo é o suficiente para fazer essa peça e ainda sobra essa quantidade aqui para você fazer alguma outra coisa, aproveitando suas sobrinhas de fio. E fica desta forma aqui, fica lindíssima. E eu amei o resultado dela nessa cor palha clara, achei que ficou super bacana. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo.
Um super beijo e até a próxima!